palavra de Deus, não é? Deixa eu tirar daí. Pronto. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Muito boa tarde, Cristina Almeida. Deus te abençoe em nome de Jesus. E deixa eu só arrumar aqui. Agora complicou aqui o negócio. Peraí. Ô Pai amado, vamos ver se fica bom agora aqui pra mim. Aí. Muito boa noite, Cristina Almeida de Souza e as demais pessoas, também a minha Belchester e amada de Deus, Miriam. Muito obrigado. E eu quero continuar essa live de hoje, né? E vou pedir para vocês, se puderem compartilhar o máximo que puderem, porque eu estou sendo, as minhas lives estão sendo restritas, não é? Porque você sabe que a verdade incomoda alguns setores do nosso país. A verdade, ela sempre incomoda. Então, eu quero começar, caiu aqui no chão, essa live de hoje, dando sequência no nosso estudo, na nossa meditação sobre a história de Esther, não é? E hoje nós vamos falar sobre o momento em que a Esther, ela recebe a noção de tudo o que está acontecendo, não é? Os trâmites, as leis, não é? As intenções de Ramã para com o rei, e o que está acontecendo com o seu próprio povo. E muito boa noite, shalom, abençoe. Eu não gosto, na verdade, de falar de política. Não foi para isso que Deus me chamou. Mas a gente precisa falar de política um pouco. Você concorda? Porque a maioria das perseguições, dores, fome, derramamento de sangue e também vitórias, alegrias, felicidades e realizações aconteceram dentro da Bíblia em situações de opressões políticas, não é verdade? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Para você ter uma noção, a palavra política, ela tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, né? Cidades-estados, o nome do qual se derivam palavras como politique ou politiquês, não é? E política, em geral, é políticos, ou seja, dos cidadãos, pertencentes aos cidadãos. Por isso que quando se fala em política, não se resume apenas a vereadores, a deputados, a senadores, a prefeitos, a governadores. Não.
quando se fala em política, diz respeito diretamente a você, diretamente aos seus interesses, diretamente aos benefícios que garantem uma vida digna e honrada no seu bairro, na sua cidade, não é? Em todos os setores que formam uma sociedade. Política não é uma ciência, não é algo apenas para vereador, deputado, prefeito, governador, senador, presidente. Política é, em especial, algo muito importante, relevante para você, ok? Mas vamos falar disso sem perder o foco e a essência de Deus em nossa vida, porque é Ele que nos dá a vitória. Então vamos para o capítulo 4 do livro de Esther, onde nós aprendemos coisas interessantes e que podem ser aplicadas para o nosso dia a dia. Deus nos ama. Mas antes de entrar no capítulo 4 do livro de Esther, a gente precisa parar e pensar numa coisa. Olha como a palavra de Deus ela é plena, ela é perfeita, e ela vem para nos dar amparo, conforto, consolo espiritual, sobretudo coragem, sabedoria, iniciativa e atitudes para que tudo possa mudar ao nosso redor. No livro de Provérbios, aqui fiz umas anotações, tá? No livro de Provérbios capítulo 29, e verso 4, também verso 7, verso 12 e verso 14. Eu separei eles para que o texto não fique tão longo. Então, Provérbios 29, versículo 4, Salomão diz assim: o rei justo sustém a terra. Ele administra bem a terra. Ele controla bem a terra. Ele controla bem o seu império, os seus súditos, o seu país, o seu povo. Mas o amigo de impostos a transtorna. Esse versículo de Salomão, no seu livro Provérbios 29, versículo 4, ele diz alguma coisa para você que me vê e que me ouve, para você que é brasileiro? O que esse versículo faz você refletir? Porque este ano é um ano de eleições, vereadores e prefeitos. Veja o que a palavra de Deus está nos dizendo. O rei justo sustém a terra. O rei, o imperador, o presidente, as autoridades competentes, os juízes, os prefeitos, os governadores, os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, os vereadores, que são amigos dos impostos, amantes do lucro injusto, transtorna a terra, transtorna um bairro, transtorna uma cidade inteira, transtorna um estado, transtorna um país. E no versículo 7 do capítulo 29 de Provérbios, também diz assim: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Informa-se o justo da causa dos pobres. Por isso que, desde quando eu comecei a falar do dia 7 de setembro, da independência, trazendo a palavra de Deus para nós, eu estou tentando passar para você que existem pessoas honestas, existem homens dignos de credibilidade e de confiança,
existem mulheres dignas de credibilidade e de confiança. Mas para isso, você só vai encontrar, primeiro, se você buscar a Deus. Segundo, se você investigar a vida do tal candidato. Tem a lei da ficha limpa, não é? Tem o site, quando você joga o nome do candidato a vereador, ou prefeito, ou governador, lá aparece se ele teve alguma passagem, algum processo, algum ato criminoso, algum ato de corrupção indecoroso, o que lesionou o partido ou lesionou a cidade, o estado, o país. Você, munido dessas ferramentas, atitudes, você sendo inteligente, esperto, você não vai simplesmente pegar um santinho lá, né, um papel com a foto dele, com o número dele de registro, como vereador ou como prefeito, e a foto e o partido, a sigla do partido. Você não vai lá na urna e vai votar porque você achou ele bonito, ou simpático, ele fala bem, ou porque é psicólogo, porque é médico, porque ele é advogado, porque ele é engenheiro, porque ele é arquiteto. Nada disso. Você tem que ver o caráter dele, a essência dele. Você tem que procurar. É como se você procurasse pedra preciosa, minério, ouro, prata, numa grande pedreira, não é? Em grandes riachos. Você tem que peneirar, tem que descobrir, tem que ir atrás e investigar. Porque senão o nosso país vai ficar sempre nas mãos de um Ramã da vida ou de um Assuero qualquer. Dois personagens que iremos tratar hoje. Estamos tratando já desde o capítulo 1 de Esther e hoje o capítulo 4. Então, veja bem, estas mensagens, ela vem ensinar você o que é política, ensinar você a buscar a Deus e pedir discernimento de Deus. Se você quer um Brasil melhor, uma cidade melhor onde você mora, um estado melhor, se você quer mudanças de lei, civil e penal, leis, reformas tributárias, reforma da Previdência, se você quer reforma da Previdência Social, reforma do setor imobiliário, todas essas dádivas que temos nesse país tão grande e rico, pode favorecer você e deve favorecer você, porque você é filho da terra. Mas se continuarmos levando a vida de forma displicente, em desídia, imprudentes, de qualquer maneira, não poderemos reclamar amanhã ou depois. Um exemplo muito claro disso é o Covid-19. Quando as pessoas estão lá nas praias, não estão nem aí para um vírus mortal, um vírus que está matando para valer. E depois querem reclamar amanhã ou depois. A nossa inconsequência e desleixo nos leva a situações e resultados catastróficos amanhã ou depois. Vamos ler então o capítulo 4 do livro de Esther. E quero ainda, para continuar no Provérbios 29, me desculpa, vamos terminar com nessa introdução, com 2 versículos ainda. No capítulo 29 de Provérbios, agora o versículo 12, vai dizer assim: se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perverso todos os seus servos. Um exemplo disso é o que estamos vendo no Rio de Janeiro, e faz tempo. Aqui em São Paulo, o chicote ainda vai estralar ainda, porque, como eu estou dizendo desde o começo, não há nada em oculto que não há de ser revelado, não há nada encoberto que não há de se descobrir para o povo. Então, é um momento em que a espiritualidade, Deus, Jesus, os anjos, tem descido bem próximo do povo, para com justiça responder através de meios políticos e autoridades compromissadas com a ética,
com o zelo, com os escrúpulos de homens perversos na política que têm assolado este país. Se o governador dá ouvidos, dá interesse, gosta, se entrega a mentiras, a planos, a projetos para destruir a sociedade como um todo e lucrar em cima disso, os seus subordinados, os seus assessores, os seus prefeitos, os seus vereadores também farão a mesma coisa. Então, quando uma árvore é podre pela raiz, ela deve ser arrancada. Quando um tumor ainda não está em fase de metástase, um tumor maligno, um câncer, ele deve ser cauterizado, dissecado, extirpado, via quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou a laser. Mas ele deve ser destruído. E Deus vem sobre a nação brasileira para destruir esses cânceres, esses tumores malignos que têm destruído a dignidade, a honra, a fé, a família, a crença do povo brasileiro. O último versículo dos que eu separei, dos 4, o versículo 14 do livro de Provérbios, diz assim: o rei que julga o seu povo com equidade. O que é equidade? É bom senso, é igualdade, é justiça. Firmará o seu trono para sempre. Quando você presta um trabalho, por isso que a Bíblia diz, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Quando você faz um trabalho com eficiência, dedicação e carinho, eu fecho aqui, então começa a esquentar muito, desculpa. Quando você faz um trabalho com carinho, com eficiência, dedicação e amor, de forma límpida, transparente, sem corrupção, sem erro, sem aproveitamento, né, sem coisas erradas, e você consegue atingir o objetivo de, por exemplo, dar moradia, dar uma boa educação, dar uma boa saúde. Quando você administra bem aquilo que lhe foi conferido, não é? Por merecimento ou por confiança de um ou de vários, como os cargos políticos e também como os cargos religiosos, obviamente que você vai deixar saudades, vai ficar marcado como um ícone, como um exemplo. Por isso, Jesus disse, dai honra a quem merece honra. Se ele disse isso, pessoal, Jesus, Yahushua, ou Yahushua, se ele disse que dai honra a quem merece honra, é porque realmente existem pessoas que são dignas de receber honra, de receber credibilidade. Você concorda? Eu tenho certeza que na sua vida tem uma pessoa que você confia muito. Uma pessoa que está com você não só quando você tem dinheiro ou saúde, mas nos piores momentos da sua vida, essa pessoa sempre esteve com você. Abriu mão dos seus momentos para estar com você. Então, é uma pessoa digna de ser honrada, homenageada, de ser lembrada. Mais do que marcar uma imagem de santão, mais do que marcar uma imagem de um homem espiritual, padre ou pastor, mais do que marcar a imagem de um ambiente de curas e de milagres, mais do que marcar uma imagem de um ambiente sagrado como templos, altar e púlpito e doutrinas, usos e costumes, é 1 bilhão de vezes mais marcar um nome, deixar o seu trono, deixar a sua cadeira, deixar o seu ofício limpo e puro, cheio de amor, justiça, caráter, exemplo para as pessoas. E para isso, necessário é encarnarmos para dentro de nós, para o nosso pensamento e para as nossas palavras e atitudes, os exemplos
verbais e práticos de Jesus, Yeshua e Yahushua. O amor ao próximo, somado com a justiça, a verdade. Portanto, vamos à leitura do capítulo 4 do livro de Esther. Começa assim o capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém, vestido de pano de saco, podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, seu tio, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Rataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Rataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do deserto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Já estou acabando aqui. Tornou-se, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Rataque e mandou lhe dizer a Mordecai, seu tio: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai, seu tio: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei a ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Deixa eu abaixar porque eu acho que está muito alto aqui. Problema. Bomba e ameaça de morte.
Vamos lá. Eu coloquei propositadamente este fundo musical que é o Lamento de Israel. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar, não é? Clama ao teu Deus. Nós estamos vivendo, de fato, uma Babilônia. Estamos escravos de um sistema político e religioso. Todos os dias somos forçados a pagar, 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 receber misérias, receber desprezos. No último capítulo, nós terminamos com Ramã influenciando o coração do rei Assuero a matar os judeus por serem fiéis às suas leis religiosas, civis, etc., dos persas e medos, que eram opostas às leis de Deus. E também a tomada de valores, não é? Dinheiro por cada pessoa, família, que seria morta por terem desacatado a lei, o edito do rei Assuero. Assim sendo, o que era o povo judeu para os persas? Nada. Em vista de mais de 120 províncias, povos, nações, clãs, tribos, dominados pelo rei Assuero, desde a África até a Índia. Veremos então a seguir que a confiança em Deus, meus irmãos, em pleno pânico, em plena pandemia e investida de destruição, é importantíssimo, é importantíssima a confiança, a crença, o crer e receber de Deus sabedoria e inteligência para poder se safar, sair de uma situação dessa e sobrepujar os nossos inimigos. Porque o que está acontecendo agora com Mordecai? Esther e todo o povo judeu é terrível. Um acordo de matança geral. A Bíblia nos diz, e eu repeti em Provérbios, que o rei justo sustém a terra, mas o amigo de imposto a transtorna. E que o governador que dá atenção a palavras mentirosas virão a ser perversos todos os seus servos. Mentiras, interesses, dinheiro, 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 poder e poder. Egocentrismo, corrupção em todos os âmbitos e instituições políticas e religiosas. Tudo isso que Mordecai e Esther e o povo de Israel está passando nas mãos de estrangeiros, vivemos hoje nas mãos de ricos e bilionários no Brasil. Assim como Ramã, um ministro, primeiro-ministro, não é, da Casa Civil daquele país, um tipo de vice-rei imbuído por xenofobia, o ódio aos judeus, que já herdara de seu pai. Note bem, tudo começou, claro que com permissão e com um propósito divino para justamente libertar o povo amado de Deus. Então, começou com a rainha Vaste, o seu desrespeito, o seu desacato, ela é deposta, Esther é escolhida, e o Ramã, que é o primeiro-ministro do rei Assuero, ele é condecorado, elogiado,
não é? Numa data festiva dessa cultura, desse império, o Purim, ou melhor, o Pur, e o rei escolhe um dia para honrar Naamã perante todos os príncipes, povos, nações, clãs e tribos. E a honra, como eu disse antes no começo, eu venho falando sempre, que ministros, governadores, príncipes, prefeitos, reis, anciãos religiosos daquela época eram e gostavam de ser vistos e adorados como deuses. A palavra Elohim eu já expliquei. No plural quer dizer deuses e Eloh quer dizer Deus único, mas Elohim no plural, no sufixo da palavra, é variedade e significa homens, anciãos, deuses pagãos que não existiram, nunca existiram, como fantasmas, mitologias da mente humana. Assim como fazem com você hoje, que querem inserir, inculcar, colocar de forma como se fosse uma osmose, sabe? Forçado como a luz do sol entra e penetra no caule da planta, dando-lhe vitalidade, energia. Essa osmose é feita através de palestras, de doutrinação, de fanatização, bitolação, sugestão, hipnose. A osmose, a força, a imposição de uma ideia mentirosa, de um raciocínio mentiroso, de que a sua vida está com doença, ou sem comida, ou sem dinheiro, ou divorciado por causa de uma entidade, por causa de um demônio, de um tal diabo por aí, por tal de um capeta, ou por causa de um trabalho de feitiçaria. Mentira. Nunca existiu. Nunca existiu. A pior feitiçaria, a pior obra maligna, através de rezas e orações para destruir uma pessoa, é o próprio sentimento do ser humano. É a própria inveja, é o próprio olho gordo, é o próprio ciúmes. É isso. Não existe espírito que está agindo na sua vida. Se liberta disso. É mitologia pura, como era no tempo bíblico. Então, o rei promoveu Ramã e escolheu lá um feriado para que o povo venerasse Ramã. Ocorre que o povo de Deus já havia a sua lei, não é? O povo de Deus já tinha a sua lei, que diz exatamente assim. Vamos para o livro de Êxodo, se não me engano. Êxodo capítulo 5, capítulo 10, o capítulo 20, eu tenho que lembrar aqui agora. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Êxodo capítulo Deuteronômio, Devarim capítulo 5, vai nos ensinar assim. Chamou, pois, Moisés a todo o povo de Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. A oração maior do povo judeu. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erad. Êxodo, Deuteronômio, chamou, é o chamado. Chamou, pois, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, Shema Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco.
todos os que hoje aqui estamos vivos, todo o povo de Israel que passou pelo Egito e atravessou o Mar Vermelho e agora está no deserto, perante o Horebe. Olha só, face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo, presta atenção, eu sou o Senhor, Adonai Elohim, Hashem, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Parar por aqui. Mas olha só, versículo 7. Não terás outros deuses diante de ti. As culturas pagãs veneravam esses homens de autoridade, de cargo alto, guerreiros, inteligentes. Sempre que uma pessoa tinha uma inteligência a mais do que os outros, ela era considerada então alguém com superpoderes, como se fosse, digamos, um ilusionista, um David Copperfield, um Mr. M, como se fosse alguém que entendesse mais de matemática do que todo mundo naquele tempo, ou mais de gramática do que todo mundo naquele tempo. Uma pessoa sábia, uma pessoa que conquistava tudo com a sua capacidade mental, raciocínio e inteligência. Era então considerada como se fosse um deus, porque sabia mais, ou ocupava um cargo político-religioso mais que os outros. Como os anciãos que Deus ordenou a Moisés que escolhesse para que ajudasse a controlar e governar, administrar de forma justa, civil e criminal o povo de Israel. Os anciãos eram considerados como deuses também, mas não no sentido de adorá-los como Deus, mas no sentido de serem pessoas de uma capacidade maior. Lá no Novo Testamento, a gente vai ver quando Pedro chega num determinado lugar, há um mágico, Simão, e esse mágico Simão diz que as pessoas o chamavam de homem de grande poder, não é? Ele era adorado agora como um deus, o mágico, porque ele fazia truques, táticas e técnicas de ilusão que as pessoas não compreendiam. Então, sempre quando há uma questão de ignorância, de não dominar ou conhecer a técnica do outro, as pessoas ficam cismadas e acham que tem poder do demônio, poder de espírito, poder daquilo, essa pessoa é poderosa. Não, é técnica. Ou, muitas vezes, muitas pessoas têm dons psíquicos, não é? Então, voltando para aqui, o Ramã, ele foi enaltecido e exaltado pelo rei Assuero como, sim, um homem extremamente poderoso, e era para que todos os povos, assim que Ramã passasse, com a coroa do rei, ajoelhasse, inclinasse perante ele. E nós vimos aqui em Devarim, capítulo 5, na repetição dos 10 mandamentos, que não deveria adorar ninguém, senão a Deus, e nem a outros deuses. Portanto, quando o Mordecai está em meio ao povo, nesse dia, a sua sobrinha já está como rainha, a rainha Esther. E há esse feriado e o Ramã passa, e passou por diversas vezes. E nessas diversas vezes, as pessoas ficaram de olho em Mordecai e viram que ele não acatou a ordem do rei de se encurvar, de ajoelhar e venerar ou adorar o Ramã. Não teria nada demais o Mordecai venerar de forma respeitosa, militar, Ramã,
A questão era que Ramã, arrogante, cheio de si, soberbo, desejou ser não venerado como um ministro, como braço direito do rei, como um general, como um capitão, mas como um rei, como um Deus, como um Elohim, como um ser poderoso e sobrenatural. Por isso, Mordecai não ajoelha. E por causa disso, é levado o seu nome para Ramã, e Ramã pede a cabeça de Mordecai, não só de Mordecai. Ramã não se contenta com Mordecai. E agora você vai entender o porquê. Mas antes de Ramã pedir a cabeça de Mordecai na mesa do rei Assuero, porque Mordecai não ajoelhou quando ele passou e assim desrespeitou, desacatou, transgrediu a ordem do rei Assuero, o Mordecai já havia favorecido e salvado a vida do rei Assuero quando ouviu soldados conspirarem a morte do rei. E ele entregou isso para os mensageiros que levaram para a rainha, e a rainha entregou isso para o rei, foi apurado, e o rei foi salvo, e aqueles homens foram presos e mortos. E o nome de Mordecai estava nas crônicas, nos livros, nos registros, não é, dos fatos ocorridos naqueles dias. Portanto, você note bem que Ramã, quando vai pedir a cabeça de Mordecai, muito sábio e inteligente, lembra, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O Ramã, vamos retificar, ele não cita, ele não fala o nome de Mordecai. Ele coloca num contexto coletivo e geral. No plural, ele diz que o povo judeu, esse povinho judeu, não se dobra quando eu passo, desacata, porque tem outras leis, ó rei, porque adoram outro Deus. Com isso, ele consegue criar um plano ali diante do rei e dizer que, olha, me dê ordem. Pensa bem, nós temos quantos povos submissos a nós, súditos a nós? Quantos estados, reis, países da África, daqui da África até a Índia? Mais de 120. Agora esse povo aí, judeu, com seu... Poxa, matemo-nos eles, porque desacatam o Senhor. O rei Assuero não sabe que Esther também pertence ao povo judeu. O rei Assuero não sabe que Mordecai está, e é por causa de Mordecai que tudo isso acontece. E aí Ramã, ele cria de forma inteligente uma estratégia tão mirabolante, tão tentadora, tão persuasiva, que ele diz ao rei, olha, mata eles, e por cada cabeça de judeu que morrer, da nação, a gente toma dízimos, toma dinheiro, não é? Olha aqui, a gente... Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Mata! E aí cada um deles é pesado, é retirado do que tem. Esses talentos de ouro, vai tudo para o cofre do rei. Olha que plano satânico, perverso e maldoso. O rei se deixa tentar e ceder e agrada ao coração do rei. O rei não sabe que Mordecai é judeu, e muito menos que a sua esposa, que a rainha Esther, também é judia. Para o rei tanto faz. O rei não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a lei de Deus, não tem nada a ver com a espiritualidade. Está tudo na mesma crista da onda, todo mundo no mesmo terreno, né? Tudo farinha do mesmo saco. Você já parou para pensar? Vamos ver aqui. Que também, diante do presidente da República, diante do prefeito, do governador, diante do bispo, diante de um papa, diante de um cardeal, de um arcebispo, diante de um pastor, de um missionário, nas suas reuniões, nos seus presbitérios, nas suas reuniões eclesiásticas, não é? Quantos Ramãs
influenciadores também não destilam, não têm uma mente, como é que se diz? Uma mente criadora, não é? Uma mente fértil, fértil, mirabolante, com tantos argumentos para destruir um povo de um bairro, um povo de uma nação, de uma zona norte, sul, leste, oeste, de um estado. Olha só, o Haman, se você não sabia, eu vou te dizer para você que o Haman, além de ser inimigo do povo de Deus, ele tinha um quê de racismo, preconceito e discriminação com o povo de Deus. Porque o Haman, ele era filho de Hamedata Agagita. O que é isso? Quem era esse? Descendente dos Amalequitas, que se opuseram ao rei Saul, e também contra Israel no deserto, onde Moisés os venceu numa dura batalha com a ajuda de Deus, com as mãos estendidas sobre o monte. Então, observa-se que Haman, meus irmãos, o Haman já trazia em seu sangue o ódio cultural e étnico e racista e xenofóbico de seus antepassados contra os judeus, contra os israelitas. Não era uma coisa só porque um Mordecai da vida não quis se ajoelhar perante ele. Mordecai poderia ser considerado um nada, nem da bola. Mas a coisa é mais embaixo, não é? É mais profunda do que se imagina. É um ódio racista, étnico, cultural, xenofóbico, religioso contra o seu povo e a sua descendência, cultura e tradição e fé. Agora, num alto cargo do Império Persa, ele vai fazer de um tudo para esmagar esse povo, que mesmo afrontado pelos seus antepassados, venceram com a força de Deus e com os guerreiros de coragem, os homens de Deus. Assim também, nos dias de hoje, quantos Hamans nós temos em nossa vida? Nós temos em países da Europa. Quantos Hamans nós temos nos continentes? Quantos Hamans nós temos por aí, não é? Quantos Hamans nós temos no alto poder? Quantos Hamans nós temos dentro das igrejas, denominações e religiões? Quantos, Hamans nós temos na política do Brasil? Quantos que têm no seu sangue o DNA imoral, o DNA racista aos negros, aos nordestinos, aos pobres, aos trabalhadores, aos boias frias, aos trabalhadores do campo, aos garis, chamado vulgarmente de lixeiros, que varrem e deixam nossas ruas e calçadas limpas e recolhem os insumos domésticos, aos faxineiros das empresas, aos porteiros, às diaristas, aos favelados, ou melhor, àqueles que moram em comunidades, aos irmãos de fé e matriz africana e suas crenças, aos homossexuais, às mulheres solteiras. Quantos Hamans nós temos que carregam no teu sangue todo esse tipo de preconceito e visa estar sempre por cima, na nata, no escol da sociedade, em cargos públicos de poder, como cargos de magistrados, de juízes,
de engenheiros, de arquitetos, de médicos, de diretores de empresas, de donos de empresas, de vereadores, de prefeitos, de governadores, de deputados, senadores. Quantos Ramãs e Assueros nós temos em nossa vida? Há quanto tempo os negros têm passado por uma luta, uma perseguição de racismo no Brasil e no mundo inteiro? Há quanto tempo pessoas de pele morena, boliviano, não é? Mexicano, indiano, africano, por causa da cor da pele, têm sofrido preconceitos no mundo inteiro? Há quanto tempo nós temos vivido com um inimigo, com um Ramã, que no teu sangue, na tua cultura, pode nascer no Ceará, pode nascer na Bahia, mas o seu sangue, o seu DNA, a tradição oral, cultural, mantida em sigilo pela sua família, o faz ser um neonazista, um caucasiano, um ariano, um adorador de Hitler, um preconceituoso contra pobre, contra quem mora em comunidade, um preconceituoso a um trabalhador, a uma lotação, a um transporte público, a um metrô, a um ônibus, a um trem. Quantos Ramãs nós temos? E quantos querem e desejam destruir pessoas que para eles não são, digamos, relevantes, importantes para o mundo? Esse vírus do Covid-19, quem dirá que não seja uma arma química, uma arma transformada, metabolizada num laboratório, que tirou lá daquele bichinho que parece um tatu, lá na China, com as fezes do morcego, e foi feito ali uma transformação num laboratório para destruir grandes porcentagens da população do mundo por preconceito, racismo e avareza, amor ao dinheiro, amor ao patrimônio, amor às nações, acordos, alianças. Porquanto a herança cultural passada como tradição de geração a geração, de pessoas, classes e crenças, são inferiores, porque lá, num passado remoto, houve arianismo, houve caucasiano, os caucasianistas, os racistas, os xenofobistas, os homofobistas, os preconceituosos e aqueles que praticavam a discriminação. Por isso que vivemos nesse inferno de leis que existem para não funcionarem. Quando se tem um bando de Ramãs que oferecem dinheiro, riqueza, através do oportunismo, dinheiro, riqueza, tudo se paga hoje. Matou um pai de família, fez isso, fez aquilo, entra na delegacia, paga-se uma desgraça chamada fiança e vai embora. Faz-se a delação premiada e vai embora para a sua casa. Espírito de Ramã, porque Ramã fez isso com o rei Assuero. Mata eles, tira dinheiro deles para os cofres públicos. Então, estamos num país que Deus é um personagem tal qual o Bumba Meu Boi, o Saci Pererê. É um personagem de contos, de fábulas. De que adianta na parede dos fóruns de justiça, na parede do Congresso ou das assembleias legislativas, das câmaras políticas, ter um crucifixo com a imagem de um Cristo? O que simboliza, significa aquilo? Absolutamente nada, porque debaixo do Cristo
é que se fazem as piores votações, PECs, emendas e leis para destruir toda uma nação. Espíritos de satanistas, de demônios, de Lúcifer, de anticristo, do que você quiser entender. Não existe diabo, espírito e demônio. Presta bem atenção nisso. Não existe diabo que incorpore em ninguém em lugar nenhum. Existe o espírito humano de um governador, de um prefeito, de um presidente dos deputados em Brasília, de um presidente do Congresso, de um Eduardo Cunha, de um José Genuíno da vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esses são satanases, são demônios de verdade, reais. Ufa! Pastores que incitam o ódio, como o pastor André Valadão, que diz que os homossexuais não podem estar dentro da igreja, como Ana Paula Valadão, que fala absurdos em suas declarações. Assim como era antigamente dentro das paróquias ou do meio cristão católico, com todo respeito, e também no meio protestante e evangélico, em que se dizia que o negro não tinha alma porque era semelhante a um animal sujo e imundo, abominável. Não se batizava, não se pregava, não deixava participar da missa lá dentro. Demônios de túnica, de bata, de batina. Demônios de gravata e terno, com Bíblia na mão, gritando glória a Deus, aleluia, amai-vos uns aos outros. E o que mais faz é tirar aquilo que o pobre não tem. Demônios que exploram, são oportunistas em cima de cada desgraça, de cada momento e fase econômico de um país como o Brasil. Em meio à pandemia, homens pedem contribuições de 1.000 pessoas, 100.000 pessoas para dar R$1.000, R$300, R$700. Pessoas pedindo para que as pessoas façam seus votos para com Deus e paguem R$500 por um mês usar. Paguem R$700, R$600 por um carnê do Gideão da Conquista, por um carnê da Trindade, por um carnê do Simeão, por um voto no altar, por uma fogueira santa. Em meio à pandemia, onde as pessoas estão desempregadas, onde muitos microempresários e empreendedores faliram, onde o país está um caos, onde um vírus está matando as pessoas. Demônios e pessoas, espíritos de Ramãs, que em meio a um grande déficit econômico e financeiro, uma inflação horrível, onde você não tem mais a dignidade de entrar no mercado, ou no mercadinho onde você mora, e poder levar para sua casa 5 quilos de arroz, feijão, batata, cebola, tomate, carne, onde tudo está caro, e ainda vem um Ramã da vida, se diz que é evangélico, rodeado de pastores, que são Ramãs, demônios, de terno e gravata, e diz que não tem arroz, coma macarrão. E aonde os pastores estão também acoplados com esse sistema maldito, podre, interesseiro, esse sistema que muitos dizem Illuminatis, esse sistema que muitos dizem sistema assassino. Por isso que Yahushua, ou Yahushua, Jesus disse, o ladrão, vem senão para matar, roubar e destruir. Este ladrão, Jesus não aponta para um espírito ou para uma entidade de rabo e chifre. A mitologia lá, não é? Grega. A mistura de Deus Pan com Deus Bode, com o Minotauro. Não. Jesus aponta para simplesmente o ladrão.
para o mentiroso. E ele diz que Adão foi mentiroso desde o princípio. Adão foi assassino desde o princípio. Porque Adão e Eva foram um dos responsáveis pela formação desde o ventre de Caim. Por isso ele se tornou homicida. Quem matou Abel, na verdade, não foi Caim, foi Adão e Eva, porque deu um nome maldito para o primeiro filho. Caim, que significa canto fúnebre, um nome horroroso, um nome decrépito, maldito. Então a gente acaba entendendo, pessoal, que nós estamos debaixo de políticos seculares, PT, PMDB e também o DEM, PSOL, e partidos políticos com suas cartilhas, dogmas e doutrinas, como religiões e denominações. Cada uma tem a sua maneira de pensar e a sua doutrina. Você pode ver que é uma competição, como são os partidos políticos, porque todo mundo está inclinado não ao Deus, não ao Deus Criador dos céus e da terra, que prega a paz, o amor às pessoas, que se coloca no lugar do pobre. Mas todos estão inclinados e adoram com fervor e obsessão a Mamon, que é um termo aramaico que quer dizer apenas dinheiro. Transformaram as riquezas do mundo em dinheiro. Deixaram de adorar o Senhor para adorar as criaturas. Quer ver? Nós vamos ler aqui esse trecho de, eu acho que é Romanos capítulo 1, se eu não me engano. Ou Romanos capítulo 2. Aqui, ó. Romanos capítulo 1 e versículo 25, que vai dizer assim: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Uma das razões pelas quais Mordecai não se ajoelhou diante de Ramã é porque ele jamais adoraria a criatura no lugar do Criador. O que nós mais vemos hoje são as pessoas adorando a criatura no lugar do Criador. Ajoelha, beija, mão com todo respeito de sumo pontífice do Papa. Pode ser um ato de respeito, de carinho, pode ser, tudo bem, não tem nada a ver. Mas adorar como se fosse Deus, adorar bispo, adorar apóstolo, pegar água de poça onde Valdemiro pisa, pegar lencinho de álcool cheio de bactéria, de catarro, de baba, de lenço. Isso é adorar como se fosse um Deus. Você está entendendo? Substitui Yahushua, substitui Hashem, substitui Deus pela criatura imperfeita, pecadora, avarenta, mentirosa. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Nação brasileira que lota ruas e o cercadinho de Brasília para clamar, conclamar, ajoelhar, se matar, se bater, empurrar, para ver e tocar e ouvir Bolsonaro. Vocês estão trocando Jesus Cristo, o autor da vida, que deu a vida na cruz do Calvário por cada um de vocês. Estão trocando o Criador por um homem. Por um homem.
Em Apocalipse, diz que João, na ilha de Patmos, quando teve a visão do anjo e se ajoelhou diante do anjo, o anjo diz: não faças tal. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirá. Levanta-te. Daniel, às margens do rio Eufrates ou do rio Tigre, também quando vê um anjo, aí ele cai, não por temor, não por respeito, e não cai da unção, como diz os pentecostais, mas ele cai de medo e pavor, está escrito lá no texto, contexto, porque estava há semanas de jejum, dias de jejum. Então ele desfalece de medo, e o anjo vai e o levanta pela mão. Devemos ajoelhar diante unicamente de Deus, diante unicamente do Deus que diz em Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saibais, entendais e creais que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o único e fora de mim não há Salvador. Por isso, Mordecai não se ajoelha diante de Ramã. Por isso, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelha perante a estátua de Nabucodonosor. Mas os brasileiros, que diz ser um povo tão místico, e é um povo tão fervoroso, né? Quantos bilhões de católicos? E aí essa equação está errada, porque são poucos os católicos, a bem da verdade, que são católicos de verdade, que são fiéis, que seguem os seus rituais, que seguem o espírito da Igreja-mãe, que segue a ética, que segue as pregações. São poucos os católicos, porque a maioria vai por ir, ou por obrigação, ou porque a mãe quer que vá, ou porque tem que ir, ou porque acostumou, como se a igreja fosse um grêmio, um clube. É a mesma coisa os pentecostais, neopentecostais, a mesma coisa dos protestantes e evangélicos. A igreja se tornou um lugar de show hoje, gospel, show carismático, mas não um lugar para se converter a Deus. Vamos lá. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames, porque até essas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Deixa eu ver aqui. Essa parte eu comento num outro dia, mais específica sobre isso. 1 Romanos capítulo 20, olha só, em adorar pessoas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais como são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então o Egito vai adorar o gato, vai adorar a serpente, não é? E outros povos vai adorar a serpente também, vai adorar a rã, vai adorar o sapo, não é? Como na Índia, com todo respeito, que veneram e adoram a vaca, veneram e adoram o macaco, o rato. Outros, como os egípcios do tempo do faraó, adoravam a lua, adoravam as estrelas, adoravam o sol, o Mitra, o deus sol, o deus luz, não é? Que veio para o romanismo, etc. Então as pessoas passam a adorar as criações, criaturas de Deus, mas não adoram o próprio Criador. Por isso, o ódio de Ramã, ele se torna exacerbado e exagerado contra os judeus. E então ele quer destruir esse povo.
Ele quer destruir esse povo. De qualquer maneira. Porque onde existe pessoas de caráter, de ética, de justiça, de verdade, ela incomoda quem é do mal, quem é sujo, quem é perverso, quem é malandro, quem é sem vergonha, quem é corrupto. Ai, ai. Mas, voltando para cá, nesse ínterim, buscamos a Deus, porém não agimos, se não agirmos como Mordecai, como Esther, como vamos agir então? Como vamos nos livrar desses ramãs da política, desses ramãs das denominações? Como viver a bênção de Deus, da esperança profética de Davi no Terrilim 23, no Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Há quanto tempo nós estamos passando pelo vale aqui no Brasil? Há quanto tempo os irmãos africanos estão passando pelo vale do desprezo, da morte, da crueldade, do sangramento, das agressões físicas, dos rituais de decepção de órgãos, de meninas e de meninos? Há quanto tempo estamos passando pelo vale da morte espiritual, da morte intelectual, da morte da vida mental, do raciocínio, pela igreja, pelas denominações, pelas mentiras e imposições das religiões? Há quanto tempo estamos acreditando que existe um inferno lá embaixo de fogo, cheio de diabo e de demônios, e que para não ir para lá precisamos dar dinheiro para Deus? Há quanto tempo estamos vivendo no vale da mentira de que para ter um relacionamento, uma aproximação de Deus, precisamos ir num lugar, num prédio, ou numa garagem, ou num ex-teatro, ou numa ex-casa de prostituição, agora alugada com uma placa de CDC, escrita Universal do Reino de Deus, ou Mundial, ou Assembleia de Deus, ali agora é a casa de Deus. Esquecendo-se de que a casa de Deus somos nós mesmos. Mordecai se nega a vestir roupa e prefere ficar de roupas de saco e luto perante a Deus, pranteando e buscando a Deus. Quando Mordecai vai ao portão, ele anuncia os planos de Ramã para sua sobrinha, que ele criou, a Esther. Ele vai com roupas de pranto, porque todo mundo estava sabendo, todas as províncias e nações estavam sabendo do êxito do rei: matar e tomar todos os bens dos judeus. Assim como aconteceu em Auschwitz, assim como aconteceu nos países da Europa, nos estados e cidades da Alemanha, quando tomaram todas as joalherias, comércio do povo judeu, matando-os, levando-os para os campos de concentração. Você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira. Então, Ramã está de luto. Não há motivos para comemorar, não há motivos para sorrir. Há motivos para prantear, gritar e clamar. Nós estamos aqui no Brasil e a Bíblia diz: chorai com os que choram, cantai com os que cantam, alegrai-vos com os que se alegram. Qual é o momento do povo brasileiro que de forma plena, satisfatória, é a melhor palavra a colocar, a pergunta aos senhores, pastores, bispos, missionários, presbíteros, evangelistas, obreiros e profetas, supostos profetas e supostos apóstolos? Qual é o momento do povo brasileiro, senhores padres, franciscanos, vicentinos? Qual é o momento do povo brasileiro, senhores políticos, em que nós estamos cantando com os que cantam, sorrindo com os que sorriem?
Qual é o momento, senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, em que o povo tem motivos para cantar, para sorrir, para festejar o quê? Independência do quê? Ordem e progresso do quê? Se é uma desordem, é uma bagunça. Onde vocês com seus meios provocam o aumento dos produtos internos, vendem as estatais, destroem o sonho brasileiro. Qual o momento que nós temos para comemorar quando empresários da agricultura, fazendeiros, produtores, fabricantes, vendem arroz para fora por causa do dólar e deixam os seus patrícios morrerem de fome, se matando no Brasil? Tudo em nome do Deus chamado dinheiro. Em que momento podemos comemorar, sendo que o presidente, imbuído pelo espírito de Ramã, isenta o imposto dos americanos aqui no Brasil? Achando que os americanos vão isentar a taxa do açúcar quando vende o açúcar lá para fora. Não vão abaixar. Deixa de ser puxa-saco dos americanos. Com todo respeito aos americanos, porque eu não sou xenofóbico com nenhuma etnia, nenhum povo. Mas dá para olhar um pouco mais aqui para o povo brasileiro, aqui a situação que nós estamos passando, porque senão vamos virar uma Venezuela, já nós estamos virando, ou uma quase Cuba. Cada dia tem uma desculpa, cada dia uma enrolação. Era R$600, agora é 300. Não pode porque, eu não sei, 50 e poucos bilhões para os cofres públicos, o país não aguenta. O país talvez aguentaria, viu, senhor Paulo Guedes, ministro? Se o senhor não tivesse a ideia, como todos os outros tiveram, com o espírito de demônio, de Ramã que vocês têm, ambiciosos e avarentos, de dar aumento para todos os funcionários públicos, para todos os políticos, vereadores, deputados, senadores, prefeitos de Brasília, presidentes. Talvez o Brasil tivesse condições de pagar até 1.000 ou muito mais. Se diminuísse os benefícios que vocês têm, não é? A boa vida, né? Cheque gasolina, cheque eterno, cheque sapato, meia cueca, cheque moradia, cheque carro oficial, cheque para assessores, pode ter quantos assessores quiserem, não é verdade? Talvez o Brasil teria mais condições, os seus filhos estariam mais felizes para comemorar se a aposentadoria de um desembargador não fosse uns 30 ou 300 mil reais. Talvez, se não tivesse aposentadoria vitalícia para o resto da vida, 32, 30 mil reais para presidente, para prefeito, para governador, e com status de presidente ainda, com carros, aviões para viajar. Aonde vocês estão com a cabeça? Vocês são filhos de quem, gente? Vocês são brasileiros da onde? Vocês nasceram onde? No inferno? Vocês são filhos de quem? Vocês não são filhos do Brasil? Vocês são filhos do capeta. São filhos do ódio, da morte, do genocídio para o povo brasileiro. É isso que vocês são. E esses pastores que estão junto com vocês são pastores do cão. São pastores do inferno. Não são pastores de Deus, não representam a Jesus, nem aqui, nem na China, em lugar nenhum. Ai, ai. Portanto, Mordecai fez o correto. Ele chorou, ele pranteou, ele soube que a situação era grave, era gritante. E a sua sobrinha, Esther, agora a rainha, no mundo da lua dela, ele manda um recado para ela, fala assim, ó, avisa Esther que Ramã fez isso, e que deu ordem para matar todos os judeus em todas as províncias do império do rei Assuero. E usar todo o dinheiro do povo para mandar para os cofres do rei. Fala para ela ir lá interceder pelo povo.
E a Esther dá uma de nó cega, de tonta, de idiota nessa hora. Esther não está sabendo dos direitos do rei, seu marido, amando de Mordecai. Perdão, amando de Ramã. Às vezes estamos com uma pessoa e não sabemos que estamos com o inimigo, dormindo com o inimigo. Ou que nosso companheiro ou companheira estão sendo influenciados por outros. Há quanto tempo você está com o teu marido, com a tua esposa? Há quanto tempo você está com o seu pastor, com o seu evangelista, com o seu presbítero, ele come, bebe, dorme dentro da sua casa? Há quanto tempo? Quantos casos de pastores que pegaram a esposa do outro ou do membro, dando caroninha de carro, levando para a vigília, para a oraçãozinha, levando para um monte. E lá no monte não buscaram a Deus não, viu? Lá no monte o cipó comeu solto. Quanta nojeira, quanta imundícia, quanta balbúrdia, quanta libertinagem, quanta falsidade, usando o nome de Jesus, o nome de Deus, a Torá, a palavra sagrada, santa, a palavra de Deus. E depois não querem que os castigos sobrevenham nessa nação. Não que Deus está mandando, mas que estamos colhendo aquilo que nós plantamos ou aquilo que nós ficamos calados, coniventes, quietos, achando que lá do céu ele vai descer e vai resolver tudo. Não, muda essa ideia, essa consciência está errada. As coisas só vão mudar aqui quando você começar a mudar na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Através de posicionamento, de palavras, através de riscos, através de enfrentamento, através do seu dedinho aqui, ó, lá na urna, quando você for votar. Esther estava no mundo da lua e não sabia o que estava acontecendo. Agora, mesmo notificado por Mordecai, seu tio, através de Ratak, Esther se faz de desentendida, pois que está numa boa, mas esquece que é uma judia também, disfarçada. Não pertence ao mundo do rei. De novo, nunca devemos esquecer de onde viemos, de nossas raízes, de nossa formação, cultura, princípio, berço, origem, essência. Esta velhinha, este velhinho que agora está com Alzheimer, aí na sua casa, abandonado em cima da cama, e muitas vezes com um mau cheiro, porque você não zela, não cuida dele. Esse idoso, ele é a árvore que deu vida à tua mãe, ao teu pai, a você e aos seus filhos. Não despreze o seu passado, os seus antepassados, a sua origem. Para você chegar onde você está hoje, você não chegou sozinha. Você teve o apoio, a ajuda, a orientação, a educação, a indicação de um Mordecai, de um tio, de um pai, ou de alguém que adotou você, que criou você. De alguém que tolerou as suas pirraças, os seus mimos, as suas rebeldias. De alguém que sofreu para que você chegasse. De alguém que se arriscou como Mordecai para chegar onde você chegou. Hoje talvez você tenha uma casa boa, um apartamento, um carro. Talvez você tenha tanta coisa. Esse seu pai ou seu avô lá, não com preconceito, mas daquele barraquinho sujo, imundo, jogado em beirão de um córrego, e acha que tudo vai bem. Lembre-se de que Mordecai disse: você também é uma judia. Porque sabe qual foi a resposta de Esther? Ah, mas eu não posso fazer nada, tio. Eu estou mandando roupas para o senhor aí. Tio, para com isso. Tio, você está viajando. Para com essa ideia de que vai morrer o povo, o rei vai fazer isso. Eu conheço a Assuero. A Assuero não é assim. Ela não vai fazer isso. Eu não vi nenhum comentário aqui. Tira essa roupa de luto. Para com isso. Para de ficar fazendo tempestade em copo d'água. Aí o tio dela disse: não quero tocar, não quero roupa bonita, roupa de palácio, não quero isso. Não quero me contaminar com isso. Lembra quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estavam nos redutos, foram trazidos, escolhidos para o recinto do rei Nabucodonosor? Eles se negaram a comer e a beber as comidas
aquilo que era impuro segundo a lei, para não se contaminarem. Você sabe que sempre quando nós estamos carentes, com medo, desesperados, precisando de alguma coisa, sempre quando a bomba está para estourar, o político vai comprar você com um bujão de gás. Ele vai comprar você fazendo uma pontinha, uma pinguela. Ele vai comprar você colocando telha, dando muro na sua casa, ou reformando a sua casinha, ou dando cesta básica. O pastor, quando a bomba está para estourar, aí ele vai até a sua casa te visitar. Ele te dá oportunidade para cantar, ele te unge, te dá cargo, não é? Ele dá donativos para você. Dá até uma filial para você dirigir. Não é verdade? Coloca você na liderança de algum setor da igreja, da denominação, para que você não abra mais o bico, para que você não crie uma pandemia, não crie um escândalo. Mas quando a coisa é real e tem que acontecer, ela vai acontecer. Porque quando o recado de Mordecai volta para ela, com seriedade, com gravidade, e ela busca saber disso, e ela tem a real noção do que está acontecendo, e de que foi Ramã, aí ela se conscientiza de que ela não é persa, ela não é um goi, uma goia, ela não é uma pessoa gentia, um gentil, ela não é pagã, ela tem um passado, uma origem, um chamado, ela tem uma escolha divina, ela vem de um povo que tem relacionamento com um Deus poderoso, cai a ficha dela pelo qual motivo, razão e circunstância ela está agora ali, no palácio do rei. Como Moisés um dia esteve, como Daniel esteve, como José esteve, como você está agora. E você pode fazer alguma coisa. Lembre-se que tem que ter coragem e arriscar para ver a obra de Deus. Eu ando por fé, eu ando pelo invisível, eu ando pelo que eu não vejo, não pelo que eu vejo. Se nós formos levar a vida baseado em estatísticas, em física, não é? Em equações, em impossibilidades financeiras, em força de partido político, em ameaças, em medos, em fama de igreja, de poder, de bispo, de apóstolo, nós não vamos mudar. Vai ficar tudo a mesma coisa, a mesma bagaceira, vão continuar mentindo, vão continuar extorquindo, tomando o seu dinheiro, tomando a sua vida. E sempre eles no melhor, comendo melhor, andando de jato, de avião, de helicóptero, com seus templos e seus carros. Assim como os políticos, a mesma bagaceira, nojeira, roubalheira e bandidagem, quadrilhas e facções desse país. Mesmo notificado por Mordecai, seu tio, através de Hataque, Esther se faz de desentendida. Porque está numa boa, mas esquece que é uma judia, também disfarçada. Não pertence ao mundo do rei. Ó, você pode estar aí sendo gerente adjunto do banco. Você pode ser o supervisor da sua empresa. Você pode ser o secretário, você pode ser o assessor do político, você pode ser junto com o prefeito, com o presidente, com o governador. Você pode ser junto com o padre, com o bispo, com o cardeal. Você pode estar junto com gente de alta patente. Mas você não é isso. Sua mãe não ensinou você a ser isso. Você não foi chamado, você não veio no mundo para isso. Para se corromper, para ser mentiroso, para ser hipócrita, falso, fariseu. Você não veio para ser um colaborador, um partícipe de genocídio, de morte de pessoas. Você veio para gerar vida, libertação e restauração. Mordecai alerta a Esther que mesmo se escondendo do rei, mesmo sabendo que seu povo será destruído, ela não escapará de Deus quando Deus vier com justiça e o livramento vier para o povo. Tudo o que você está fazendo, o que você fez, tudo o que você continua fazendo, rindo, achando que Deus não está vendo.
Quando as orações forem ouvidas por Deus, quando as lágrimas de todo pai, toda mãe, toda criança, todo idoso brasileiro, africano, do mundo que sofre, for enxugada por Deus, quando as feridas forem enxugadas por Deus, quando Deus vier com justiça nessa nação, através de mensageiros de verdade, através de homens e mulheres de Deus de verdade, isso não tem nada a ver com denominação nenhuma, nem com igreja nenhuma, mas com pessoas que têm Deus no coração, se levantarem, a justiça de Deus vai te pegar onde você estiver, e você vai ser denunciado, denunciada, e todo mundo que está do seu lado, ao lado de quem você está na corrupção, vai saber que um dia você pertenceu a uma família de tradição, a uma família de respeito, a uma família de nome, de ética, de trabalhadores, de gente justa, honesta, que nunca roubou, mentiu, que nunca deplorou ninguém, que nunca usurpou ninguém, que nunca se aproveitou de ninguém, que nunca precisou usar de meios escusos, de meios sujos para conseguir alguma coisa nessa vida. Então tome vergonha na sua cara e saiba que Deus vem com justiça sobre a sua vida, vem com justiça sobre esse Brasil. Ai, ai. Não podemos nos calar quando estamos, já estou acabando, tá? Quando estamos em situações em que podemos falar, ser influentes e com sabedoria. Não podemos temer, lembrando das palavras de Deus a Josué, em Josué capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas. Não foi Deus, de certa forma, que influenciou e colocou Esther lá no palácio do rei Assuero? Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quando você achar que você está sozinho, que você não vai vencer, assim como Geazi, o pajem, o ajudante do profeta Elias, ele, cercado pelos cavaleiros do rei da Síria, eram milhares. Ele disse: vamos morrer, porque olha a quantidade de cavaleiros com espada desembanhada. E o profeta ora a Deus e diz: fecha o olho. Deus abre os olhos de Geazi. E quando Geazi abre os olhos e olha para o céu e vê miríades e miríades, infinidades e infinidades de anjos com espada desembainhada para os cavaleiros do rei da Síria, os quais cegaram os cavaleiros e foram levados pelo profeta até o palácio do rei. Você nunca está só. Davi vai dizer no Salmo 27:10: se o meu pai ou se minha mãe, ou quando meu pai ou minha mãe me desampararem, o Senhor não me desamparará. Deus não desampara ninguém. A espiritualidade não desampara ninguém, mas nós desamparamos a Deus com os nossos atos, pensamentos, vontades, desejos, subestimando a sua onisciência de que Ele está nos vendo, subestimando de que Ele não está interagindo. Você está sendo olhado, filmado por Deus, pelos espíritos de luz. Como diz em Apocalipse, as suas obras foram abertas, foram vistas, lidas, registradas nos livros, que não é o livro da vida, mas é o livro da tua vida, das tuas obras. Pare e pensa no que você faz, no que você deseja. Pare e pensa no conluio onde você está. E por que você está aí? Porque você é bom? Porque você tem mérito? Porque você tem faculdade? Porque você fala inglês? Porque você fala alemão? Porque você é influente? Porque você tem TI? Porque você é formado em informática? Porque você é engenheiro? Porque você é arquiteto? Porque você é o bom? Não! Porque você é um instrumento de Deus para libertar alguém ou muitas pessoas. Você veio para fazer a diferença. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sereis luz deste mundo. Sereis sal da terra. Ai, ai.
O livro de Isaías, capítulo... Glória a Deus, estamos acabando. O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 a 14, diz assim: para você, brasileiro, brasileira, que frequenta ou não frequenta uma denominação, uma religião, não interessa. Deus diz para todos nós: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te amo pela tua mão direita, te tomo pela tua direita, e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. E assim, Ester, tocada pela verdade, memorial das palavras de seu tio, Mordecai, desce do patamar, tira a cabeça das nuvens, do mundo de maionese, e coloca os pés no chão, e vê as coisas com clareza. Assim como Moisés, quando soube que quem e o que era um hebreu, e decide lutar e matar os seus inimigos, que estavam matando, agredindo, açoitando, escravizando o seu irmão hebreu lá no deserto, dentro dos domínios do Egito, e avança contra o soldado egípcio, com coragem e mata o primeiro de seus inimigos. Presta bem atenção. Gente ruim, demônio, não se prende. Gente irredutível, gente reincidente, que tem um espírito ruim dentro dela, que é preso uma vez, sai, mata, volta, mata. Estuprador, vai, sai, estupra, preso, solta, estupra. Não tem cura. É a pessoa que é assim. Ele é o demônio assim. Esse tipo de gente só tem uma solução. E eu não preciso dizer aqui, e você sabe qual é. A situação do nosso país, os políticos, as corrupções. No Japão, é pena de morte. Moisés começa então a saída do Egito com sua glória e experiência com Deus, seu chamado a libertar o povo de Israel. Assim começa com Ester também. Ela pede para o povo jejuar e orar por ela, porque ela vai quebrar o protocolo e se apresentar sem ser chamada na presença do rei. Se você for ficar esperando a memória, a lembrança, o bom senso, a justiça, a bondade, o amor e a misericórdia do político, você vai morrer, sua família vai morrer, o seu povo vai morrer. Se você for esperar a vontade política de alguém com relação às obras da sua escola, da praça onde você mora, do saneamento básico, do recapeamento da sua rua, da mudança do posto, dos remédios, do salário, da segurança pública, da saúde, de um bom trabalho. Se você ficar esperando e não tomar atitude, como Ester tomou, veja só. Ela diz: vou me apresentar diante do rei, vou transgredir o protocolo.
Eu só posso aparecer na presença do rei se ele mandar me chamar. Porque é sabido que, seja quem for, que apareça diante do rei, a pena é morte. Precisamos arriscar, povo brasileiro. Precisamos nos arriscar. Precisamos fazer com mistério. Se morrermos, morreremos, mas morreremos fazendo o certo, o que é honesto. Nosso sangue ficará no chão dessa pátria, mas um sangue de mártires, de justos, em nome de um sonho, o sonho brasileiro, em nome de um povo que quer ser feliz, quer ter dignidade, honra, saúde, educação, segurança, renda, casa, moradia e trabalho. E eu não estou aqui fazendo apologia, incitando o povo a pegar em armas, em espada, em revólver, e ir para cima de político corrupto, ir para cima de estupradores, ladrões e traficantes. A maior arma que nós temos é a oração, é a palavra, é o conhecimento, é o raciocínio e inteligência, é o conhecimento das leis civis, é o conhecimento do Código Penal. A maior arma que nós temos está no dia do voto, das eleições que estão chegando agora. Não vote em quem é Ramã, não vote em quem é Assuero, não vote em quem é pagão, que não tem nada a ver com Cristo, com os seus ensinamentos de amor, justiça, caridade, bondade e misericórdia. Não vote em quem usa o catolicismo, ou em quem usa a batina, ou em quem usa o terno, a gravata, a Bíblia, ou em quem usa a igreja evangélica protestante para conseguir o seu voto com promessas de ser homem de Deus. Não vote em pastores que você já viu na live, já viu no YouTube, já viu na televisão, já viu no Facebook, em pastores que defendem homens corruptos dessa nação. Não vote em pastores que estão aliados com partidos que destroem a nação brasileira. Esther disse, se morrer, morri. Isso é coragem, é arriscar. Você vai tomar a atitude de Esther esse ano. Mas você não vai dizer se morrer, morri. Não, porque você vai votar corretamente. Você vai pesquisar a ficha limpa, você vai votar em uma pessoa honesta. Você não vai por partido, por bandeira, por política, por doutrina e nem por influência de televisão, de propaganda eleitoral. Vai pela vida justa de quem soma com você, com as carências do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Vai com quem tem uma palavra e tem uma história exemplar de vida, sem condenações à justiça, sem propinas, sem Odebrecht, sem partidos sujos. Porque Daniel era limpo e íntegro, Mordecai era limpo e íntegro, Esther era limpa e íntegra, Daniel era limpo e íntegro, Moisés era limpo e íntegro, José no Egito era limpo e íntegro. Então existem pessoas, homens, sim, com caráter, com dignidade, dignos de honra, para se escolher, para representar você, sua mulher, seu filho, sua avó, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado e o seu país. Precisamos derrubar de uma vez por todas esse império, esse monstro de Ramã, de Assuero, de Nabucodonosor, de Faraó. Precisamos derrubar esses espíritos malignos, esses demônios chamados, infelizmente, políticos corruptos, pastores corruptos, padres corruptos, religiosos corruptos. Essa meretriz, essa besta do Apocalipse, esse anticristo chamado religião. Precisamos viver Cristo e Hashem, Deus dentro de nós, praticando a justiça, o amor, a misericórdia, a igualdade. Por amor ao próximo, ao seu povo, ao seu time, e a si mesma, e a Deus, sobretudo, e aos seus antepassados, ela, Esther, nos últimos momentos, aposta, investe em Deus, na confiança da oração e do jejum, mas também na obra da coragem, e vai na presença do rei e se arrisca. Juízes 7, capítulo 3. Capítulo 7, versículo
versículo 3. Quem for medroso, volte. Somente 300 tiveram coragem e venceram com Deus os midianitas, junto com Gideão. Nós brasileiros somos quantos? 300? Ou somos milhões? Centenas de milhões de brasileiros? De novo, para terminar, Isaías 41, 10, 14. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejarem contra ti, buscá-lo-ás. Por fim, hoje, ficamos por aqui, tendo a lição de que, para mudarmos as coisas, precisamos nos conscientizar dos males que nos cercam, dos ramãs da vida, dos açoeiros da vida, que intentam, em nome do ódio, cobiça, avareza, racismo, nos destruir. E que, tendo nós condições e influências, não podemos ignorar, nos calarmos, como Esther fez, mas partirmos para cima, rápido, e lutarmos com a fé e sabedoria, unidos em todos os aspectos espirituais e democráticos. Somos brasileiros, juntos somos mais fortes. Não dá mais para tolerar presidente, filhos de presidentes. Não dá mais para tolerar corrupção nesse país. Não dá mais para tolerar governadores, prefeitos, vereadores, desembargadores desacatando autoridades da GCM na praia. Não dá mais para tolerar tantos demônios de telegravata, cognonimados de pastores e missionários e bispos, andando bilionários, não produzem absolutamente nada, não têm indústria, não dão emprego para as pessoas, somente para o seu conluio. Contratam marqueteiros, marketing, publicidade, contratam contadores, advogados, secretários. São empresários, sim, da religião, mas a empresa tomou, um viés de casa de Deus, templo de Deus. Não dá para tolerar isso mais. O povo morrendo de fome. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não vai demorar muito. E os supermercados, hipermercados, mercados de vila serão arrombados, serão saqueados, porque o povo não pode morrer de fome. O povo tem que parar de morrer de Covid. O povo tem que parar de ser idiota de pastor e de padre. O povo tem que parar de ser idiota de prefeito, de governador, de vereador, de deputado, de senador. O povo tem que parar de ser idiota de policial militar despreparado, indigno de estar com uma farda, que bate, que sufoca, que dá porrada, que atira, que dá cacetada no povo. O povo tem que parar de ser idiota de um bando de jovens desocupados, usando droga, fazendo baile funk, fazendo arrastão nas praias, fazendo pancadão nas ruas, sujando as praças, as casas. O povo tem que se levantar. O povo tem que ir para cima. Como Esther fez. Se morrer, morri. Não dá para aguentar mais. Não dá para aguentar mais pastora que mata marido. Não dá para aguentar mais pastor que faz templo bilionário, tem mansões bilionárias, padres que andam em carros de luxo, todos padres, pastores com carros blindados, fortunas de 2 bilhões e 400 mil para construir um templo. Por que não constrói casa para o povo? Por que esse dinheiro não retorna para o povo? O povo não quer terço, o povo não quer imagem, o povo não quer quadrinho, o povo quer habitação,
povo quer casa, quer dignidade, guarnição, quer honra. O povo quer sair da favela, o povo quer sair do barraco de madeira, o povo quer sair de perto de um córrego podre, cheio de rato, de doenças infecto-contagiosas, o povo quer sair fora da região que dá enchente. Sabe? Tomem vergonha na cara e acordem vocês religiosos. O povo está despertando. O povo está despertando. E eu vou orar de noite para que a justiça de Deus persiga os senhores, pastores, bispos, apóstolos, padres, religiosos mentirosos, adúlteros, profanos, safados, malditos, que usam a Torá, que usam o nome de Deus, que usam a Bíblia para usurpar o direito da viúva, do órgão, do órfão e do estrangeiro. Vocês deturpam o direito do jornaleiro, o salário do jornaleiro. Vocês edificam uma Sião que não existe com sangue, como diz em Miqueias 3, 10, 11. Vocês fazem aquilo que Pedro diz em 2 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo, acho que 13, ou 6 ou 13. Farão de vós comércios. Vocês são, de fato, os reais e verdadeiros demônios, satanases, Lúcifers que existem no mundo. Mas você que ouviu a mensagem de hoje, fique comigo, vamos orar. E amanhã eu volto com o final dessa história de Esther, Mordecai e o livramento do povo de Israel. Deus quer livrar o Brasil, mas Ele precisa da tua atitude. Aquele que diz que tem fé e não tem obra, sua fé é morta. Eu tenho fé que o Brasil vai mudar. Mas se eu não escolher bem uma pessoa que tenha Deus na sua mente, uma pessoa que tenha caráter, não é religião, doutrina não, uma pessoa que tenha princípios e valores, equidade, justiça, então, se eu não escolher essa pessoa e ir por influência dos outros, de partidos, de gente fanática, bitolada, louca, doida, bolsominion, petista, o meu país vai continuar o mesmo lixo e seremos todos os dias massacrados com os nossos direitos. Seremos vendidos todos os dias, todos os governos, cada um vende uma estatal, vai vendendo. E vamos ficar, sabe o quê? Escravos de gringos lá fora. Se não lutarmos, os nossos filhos e netos nunca mais irão num zoológico ver os animais, mas verão os animais como um museu de zoologia, todos os animais mortos, empalhados. Não teremos mais natureza nem árvore, teremos árvores de metal, talvez no espaço do MASP da vida. Natureza morta. É isso que você quer para o seu futuro Brasil do amanhã, para o seu neto, para o seu bisneto? Que sangue você derramou para o seu país, para a sua vida? Temos fé, temos que ter obra. Oremos a Deus. Amado e eterno Deus, Pai da glória, ó bendito e temível, soberano, único Deus, Criador dos céus e da terra, ó grande e poderoso Hashem, Elohim Adonai. Derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Estamos cansados de vermos crianças, mães, pais morrerem por bala perdida no Rio de Janeiro por troca de tiros em guerras de facções. Estamos cansados de vermos pais e mães vendendo apartamentos e carros para pagar a clínica de recuperação do seu filho drogado. Estamos cansados de vermos assaltos e pais e mães morrerem no carro, no trânsito, no caixa do mercado, da farmácia, no ponto de ônibus, porque demorou de entregar o dinheiro, a carteira ou o celular. Estamos cansados de vermos a impunidade nesse país. Estamos cansados de vermos o assaltante, o assassino, o traficante ou o pedófilo entrar
por uma porta da delegacia e porque pagou a fiança, sair rindo. Estamos cansados disso. O povo brasileiro não merece isso, ó Deus. O povo brasileiro não merece os presidentes, os governadores, os prefeitos, os senadores, os ministros que tem. Porque é um povo de fé, é um povo batalhador, corajoso. O povo brasileiro não merece ver um homem, uma mãe ou um jovem vendendo legumes, vendendo os seus produtos na rua, frutas, e tendo a sua barraca quebrada, jogada no chão pela GCM, por fiscais da prefeitura. O povo brasileiro não merece ver os seus entes queridos sendo contaminados por Covid-19, porque no passado o interesse de governadores, de prefeitos, de presidente e de Ministério da Saúde foi os impostos, o lucro com o carnaval, com o Natal, com jogos, com Ano Novo e assim por diante. Que a tua misericórdia venha sobre essa nação. Eu peço ao grande, eterno Deus de Israel, único, Pai das luzes, cure as pessoas, derrama cura sobre os vitimados de Covid-19 nos hospitais. Toca no meu primo Eduardo, toca na sua casa, na sua família, toca em todos aqueles que estão contaminados, todos aqueles que estão com câncer, com AIDS, com hepatite, todos aqueles que estão com doenças gravíssimas que matam, com vícios, sejam libertos, todos aqueles que estão desempregados, todos os idosos, todas as crianças, todos os pais, todas as mães. Faça-te presente na vida de cada brasileiro, dentro de seus conflitos e de suas necessidades cruéis, de dor, de pranto, tristeza e depressão. Entra nas vidas de todos aqueles que estão com pensamento de suicídio, querendo se matar. Que a vida, a restauração, a cura, a proteção seja o ar que venhamos a respirar a partir de hoje. Em nome do Deus de Israel, recebam a cura de Elohim Adonai, recebam a cura do Pai das luzes, recebam a cura do Eterno, desde agora e para todo sempre. Levantemo-nos nós para vencer os nossos diabos, nossas emoções, desejos, defeitos. Levantemo-nos nós para vencermos os nossos inimigos reais, com o poder da palavra, com o poder do voto, com o poder da lei, com o poder do Código Civil, do Código Penal, com o poder de Deus. Levantemos. Que assim seja. Shalom. Tenham todos uma boa e excelente noite. E, por favor, compartilhe essa live o máximo que você puder, porque estão bloqueando a cada dia que passa as minhas lives. Mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E a minha missão é essa: pregar contra o sistema religioso e político. Pregar contra dízimo, oferta, voto, campanha, exploração e comércio. De graça recebeste, de graças dai. O povo brasileiro precisa ser um povo digno, honrado. Não dá para passar a mão na boca, não somos crianças políticas. Não é campeonato paulista, campeonato brasileiro, campeonato mundial. Não é Copa, Olimpíadas, não é carnaval, não é praia, não é samba, não é batuque, não é funk, não é sertanejo, não é novela. É vida real que precisamos. Eis que vos dou vida e a vos dou com abundância. Que assim seja na vida de cada brasileiro. Em nome do Deus de Israel. E também de todo o povo africano e de todo o povo refugiado no mundo inteiro. Muçulmanos, árabes, judeus, sírios, sejam todos alcançados pela misericórdia do Pai das luzes. Amém. Shalom. Boa noite. Muito obrigado.